Olá, eu posso dizer bom dia aqui. Depende do horário que você estiver ouvindo, então é boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje é dia 19 de outubro, é o dia do município de Ijuí. Está fazendo 127 anos, bem mais que eu, né? 60 anos mais que eu. Bom, é um dia de chuva, como vocês podem observar facilmente, né? Tivemos um temporal nessa madrugada, ali pelas 4h30, 4 horas da madrugada, né? E agora está chovendo, está uma temperatura muito gostosa, está 17 graus. E nós estamos aqui prontos para a lição número 17. Vencendo o pecado, que vai de 11 a 18 de novembro desse ano de 2017. Né? Santíssimo e poderoso Deus, realmente nós necessitamos de Ti, porque essa questão do pecado é muito dominadora sobre nós. O pecado faz com que nós gostemos dele e nós nos apegamos a ele. Nós sentimos necessidade. Nós te pedimos que nos ensines o conhecimento aqui de Paulo para que nós tenhamos o desejo de correr em socorro ao nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, aqui o verso diz o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eita verso que dá pano para manga, né? Esse é um verso que complica a vida de muita gente, porque os mal intencionados, não as pessoas que buscam aqui entender o verso, etc. Não, os mal intencionados torceram. Disseram: mas vocês não estão mais debaixo da lei, portanto a lei não tem mais poder sobre vocês. Aliás, a lei nem existe mais, etc. Que conversa? Como assim pode haver uma organização, uma comunidade, um reino, seja lá o que for, sem lei? Isso é simplesmente inaceitável. Então, o que diz aqui? Não estáis debaixo da lei, ou seja, vocês não estão mais agora condenados pela lei, é isso. Porque a lei, o próprio Paulo afirma e reafirma em vários lugares que a lei é santa, justa e boa, que a lei é boa, que a lei existe, que devemos obedecer à lei, etc. e tal. É só ler outros versos, né? Bom, mas estamos debaixo da graça. O que quer dizer isso? Nós estamos perdoados. Estar debaixo da lei é estar condenado. Estar debaixo da graça é estar perdoado. Mas perdoado de quê? Da transgressão da lei. Então existe lei, não tem como estar perdoado, mas perdoado de quê? Se não existe lei, né? Então, se não existe lei, não existiria graça, nem precisava fé, nem perdão, nem salvação, estaríamos todos já na perfeição, não sei de que jeito, sem lei, né? Não sei de que jeito, mas enfim, não existiria pecado, nem nada. Pois bem, a lei sempre existiu e sempre existirá. A lei ou ela está condenando ou ela está protegendo. Quando estamos debaixo da lei é porque ela está nos condenando, porque nós praticamos alguma coisa que ela precisa condenar. Quando não estamos debaixo da lei, então não estamos sendo condenados. Daí estaremos debaixo da graça, ou seja, perdoados, né? E terá graça aquele que aceitar a graça pela fé, né? Bom, vamos aqui adiante. Paulo escreveu um texto, né, que em resumo é o seguinte: o pecado, ele aumenta cada vez mais, tá? Então, quanto mais ele aumenta, quanto mais intenso ele é, quanto mais tipos de pecado diferentes existem, quanto mais você se envolveu com o pecado, quanto mais você pecou, quanto pior for a sua vida, mais graça vai ter para você. Mais oferta de perdão vai ter para você, né? Quanto mais você tem ofendido a Deus, mais Ele vai te procurar perdoar. Essa é a questão. Então ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde as pessoas pecam bastante, mais ali Deus oferece o perdão. Essa é a grande questão. Bom, mas então a questão está, mas daí porque existe tanta graça,
A lei não tem valor? Uma pergunta. Ou, daí porque existe tanta graça, podemos continuar pecando? Porque nos perdoa facilmente, né? Mas não é assim. Não, não. A questão é diferente. Porque existe tanta graça, é porque Deus é bom. Deus é amor. Deus perdoa. Mas Deus requer obediência sempre. Se existe graça, é porque existe lei. E se existe graça, existe lei, é porque existe pecado. Né? E é porque tem que ter perdão. É simples. Essas coisas são simples. Se existe perdão, é porque existe pecado. Se existe pecado, é porque existe lei para se transgredir. E qual é a final dessa lei? Os 10 mandamentos. Ou, por acaso, alguém transgrediu a lei cerimonial para ser condenado. Não, não funciona, não é assim que funciona. A lei cerimonial, ela não é uma lei que se transgredida. A lei cerimonial é o quê? É a busca do perdão da transgressão de uma outra lei. A lei cerimonial, ela aponta para a vinda de Cristo, que morreu por causa da transgressão de uma outra lei, que não é a lei cerimonial. Essa é a grande questão. É assim que funciona. Então, nós só não seremos perdoados se cometemos o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, se continuarmos pecando e dissermos assim, eu não me importo, eu não preciso de perdão, eu estou salvo, ou então eu não quero perdão, ou não estou nem aí, etc e tal, daí, claro que não existe perdão. Obviamente. Então, se a pessoa foi batizada, ela demonstrou o seguinte, eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. E eu quero, se cometer outra vez pecado, eu quero ser perdoado. Eu não quero continuar pecando. Esse é o ponto mais importante. Muito bem. Então, o pecado é uma espécie de um rei, né? Um ditador, um tirano. O pecado, ele prende. Por exemplo, os que bebem cachaça, bebem álcool, né? Não é só cachaça. Bebem álcool, vários tipos, e se tornam dependentes. Assim é o pecado. A droga, o crack, forma dependência. Né? Até o chimarrão forma dependência. Celular forma dependência. Né? Novelas, filmes, violência, etc. E tal. Enfim, tem muitas e muitas coisas que formam dependência. Mas o pecado, em geral, ele é agradável. Ele fascina. É aquilo que é proibido. E o proibido que torna algo assim tão atraente, misterioso, muitas vezes, né? Então, o pecado reina. De que maneira? Tornando-se gostoso, tornando-se fascinante. Você quer fazer a coisa errada porque ela te atrai, né? É uma coisa assim que vicia. O mal é assim.
Ou então, como é que o mal iria sobreviver? Se não fosse assim. Se não dominasse as pessoas. Não é? Então o pecado, quando reina, ele... Por trás do pecado tem Satanás. Satanás tem interesses. Quer nos dominar. Ele quer sabotar o reino de Deus. Se possível, ele quer destruir o reino de Deus. Quer criar alguma situação qualquer aí que Deus mesmo cometa um erro. Não vai acontecer nunca. Não é? Mas qual é a outra chance que ele tem para vencer? Só se Deus errar um dia desse. A maior chance que ele teve quando Deus se transformou no ser humano, Jesus Cristo. Nem ali ele conseguiu vencer. Eu sei, você sabe também, ele está derrotado desde a cruz. Mas continuou lutando, ele está vivo. Então, o que ele faz? Qual é a sua oportunidade agora? Roubar o quanto possível de seres que são servos de Deus. Denegrir a imagem de Deus. Machucar a imagem de Deus. Machucar a igreja. Machucar os líderes da igreja, os membros da igreja. Criar mal-estar, criar divisões, criar problemas. Essa é a função do Satanás, é fazer isso. Então nós temos que fazer escolhas. Nós temos que escolher ou Deus ou Satanás. Se escolhermos o pecado, aquilo que nos vicia, aquilo que... Eu vou dar um exemplo que é muito dentro da igreja, o futebol. O torcer por jogo de futebol, etc. E tal. Uma das coisas mais corruptas, corrompidas do mundo. Basta olhar os noticiários agora, do Newsman, etc. Olimpíadas também. Que coisa corrupta, que roubalheira de dinheiro, que trambicagem, mortes, etc. Violência, brigas. E tem adventista, por incrível que pareça, não são poucos, que são orgulhosos do seu time. Olha, cuidado que isso aí é o reino do pecado, que domina tantas pessoas, a consciência das pessoas, a pessoa não se dá conta que isso é do diabo. Não se dá conta. Competitivo, competição, e não se dá conta que isso é mal. Não tem como. Jesus disse o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eles continuam torcendo, fanáticos, e falam dos seus times, inclusive nos sermões. Está aqui, bem claro. Quando o pecado reina, e vão estudar essa lição, e vão continuar não percebendo nada de mal nessas práticas, nessa e muitas outras. Bom, já comentamos aqui a respeito de não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos ampliar aqui um pouquinho. Bom, a pergunta então agora é a seguinte, nós já perguntamos, então os 10 mandamentos foram abolidos? Daí então, para que a graça? Se não tem mais 10 mandamentos, se não tem mais lei. Para que Salvador? Para que Jesus Cristo veio morrer na cruz? E como é que não tem mais lei se ainda morremos? Se ainda existe o salário do pecado? O pecado, não estar debaixo da lei, repetimos, é bom saber disso, bem, não está nos condenando, a lei não está nos condenando, e o pecado não domina mais sobre nós. Então a lei nos protege, porque nós fomos perdoados dos pecados. A graça, pela graça nós fomos perdoados. Então não estar debaixo da lei, quer dizer, estar livre da condenação. Estar debaixo da graça é estar perdoado. Essa é a explicação. Bom, outra pergunta. Se não existe mais lei, então como é que ainda existe o mal? Aliás, o mal existe independente da lei. O mal não depende de lei para existir. Por exemplo, se não houvesse o mandamento não matarás, isso não quer dizer que as pessoas então não matariam mais ninguém. Não é isso. A lei prevê o mal que pode ser praticado e se posiciona contra. Porque a lei nos alerta para o mal. Olha, não faça isso. Por exemplo, não minta. Não dê falso testemunho. Isso não quer dizer que se a lei fosse abolida, não existiria mentira ou falso testemunho.
a mentira e o falso testemunho, então não seria mais pecado. Essa sim. Porém, isso também não quer dizer que as consequências nefastas do pecado desapareceriam. Tipo assim, por exemplo, vamos usar de novo, não matarás. Tá bom? Não é proibido não matar. Então, as pessoas matam e a tristeza existe. As perdas por causa da morte existem. As consequências por causa da morte existem. E o outro vai querer se vingar, etc. Tudo isso existe. Sem lei ou com lei. Então, se sem lei existe, com lei ameniza. Porque alguém pode obedecer à lei, não é? Então precisa a lei. Não tem essa de que a lei desapareceu porque estás debaixo da graça. Que explicação mais, digamos assim, fajuta, sem sentido, sem fundamento. Como que existem pessoas que acreditam numa coisa dessas? Né? Que Deus é tanto amor que perdoa tudo. Sim, em parte é verdade, porque existe perdão para tudo, mas tem que ter arrependimento. Senão o perdão não funciona. Deus é perdoador, é amor, mas não é bobo. Certo? Vão colocar assim, estão fazendo Deus de bobo. Que Deus não enxerga as coisas, coisa assim. Né? Não, Deus não é bobo, não é tolo. Deus não se deixa escarnecer. Foi Ele que disse isso, né? Por seus profetas. Bom, servos de quem? Afinal de contas tem 2 senhores. E não são 3. E não é 1. Por enquanto são 2. Mas para o futuro será 1 só. Os 2 senhores são ou Deus ou Satanás. E não tem outro. Terceiro ou quarto. Não, são 2 só. Um vinculado ao bem. Outro vinculado ao mal. Então, a mitologia inventou o tal do bem e o mal também, etc. Mas nada a ver com isso. A ver com o Jardim do Éden. A ver com a guerra no céu. Né? Então, dependendo de quem nós tornamos obedientes, se nós gostamos do pecado, se nós gostamos do mal, etc., nós nos tornamos alinhados a Satanás. Se nós gostamos do pecado, e o pecado se torna um senhor, porque por trás do pecado está um senhor. Né? O pecado, ele domina. Ele precisa dominar para poder subsistir. Já o reino do céu, ele não domina, ele atrai por amor. É diferente. Né? Então esses 2 senhores, eles competem entre si. Satanás quer nos controlar por meio da força, por meio do engano, o subterfúgio da mentira. E Deus não quer nos dominar, Ele quer nos atrair por meio do amor. Tá bom, eu te perdoo, etc e tal, vem comigo, vamos viver juntos, eu vou te favorecer, etc. Mas você tem que ser obediente à lei, uma lei boa. Gente, mais um questionamento que me surgiu agora na cabeça. Tá. Por que abolir os 10 mandamentos? Na verdade, eles não querem abolir os 10 mandamentos. Porque teria que abolir, não honrar mais teu pai e tua mãe, etc e tal, né? Não cobiçar, essas coisas todas aí. O que tem de errado nisso? O que tem de errado, segundo os que aboliam, os que querem acabar com a lei, é o sábado. Porque o sábado está errado para eles. Porque o sábado vincula ao Deus Criador. É por isso. E essa é a turma que, consciente ou inconscientemente, defende Satanás. Né? Existe uma coisa assim que é a pirâmide da nova era. A pirâmide está dividida em 3 níveis. Né? O nível superior, onde as pessoas que estão lá sabem que servem a Satanás. O nível intermediário trabalham para Satanás, mas não sabem. O nível básico são as pessoas que precisam ser conquistadas. Né? Então, os romanos, por exemplo, aqui na parte de quarta, eles já fizeram a boa escolha. Escolheram servir a Deus. Já os Gálatas tinham feito a boa escolha e voltaram para mudar a sua escolha e serviram a práticas que não salvavam. Né? Mas nós temos que chegar ao ponto de estarmos livres do pecado. Nós antes éramos imundos, né? Nossos antepassados, enfim, os que não tinham se convertido ainda. Mas precisamos entrar no caminho da santificação.
no caminho da liberdade do pecado, né? Santificados servos de Deus, servos para amar a Deus, para amar o próximo, amar a nós mesmos, fazer o bem a todos, né? Nesse sentido, né? E ligados ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque o salário do pecado é a morte, né? E sempre vai ser, né? Mas libertos dos pecados para ser servos de Deus, ser livres de tudo, ter a guia do Espírito Santo, né? Então as fraquezas do nosso caráter serão cada vez mais reconstruídas e nós seremos cada vez mais fortes até o dia em que formos transformados para sempre sermos perfeitos. Isso será no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja com cada um de nós. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos neste dia, abençoa-nos neste estudo, para que nós não sejamos dominados pelo pecado, mas que sejamos guiados pelo Santo Espírito de Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.